4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Atenção, servidores municipais. Prefeitura antecipa para esta sexta-feira nova reunião para se debater a questão salarial. A diferença continua grande. Servidores querem 10% de reajuste salarial. A prefeitura, pelo menos até agora, ofereceu 3%. APAS, Associação Paulista de Supermercados, inova com tecnologia na sua tradicional feira. Ainda você vai ter, prepare o bolso, remédios vão ficar mais caros, pelo menos 4% no próximo domingo. O tráfico de drogas não para. Mais de 2.000 pinos de cocaína são encontrados pela Polícia Militar no conjunto de apartamentos da CDHU. Endometriose. Atenção, é o mês de alerta a essa doença feminina. Você vai ter mais informações aqui, você mulher, prestando atenção a partir de agora no 4. A informação para você. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai ao Senado e defende por todas as formas a importância da reforma previdenciária. Ele admite, se a reforma não passar no Congresso, ele pode deixar o governo. A dívida pública dos estados foi o principal tema da audiência pública entre senadores e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o ministro relatou os principais motivos que levaram as gestões estaduais a acumularem dívidas e destacou os gastos com a Previdência como o problema principal. O problema previdenciário é muito sério e o nosso sistema previdenciário está quebrando antes da população envelhecer. A população brasileira, o envelhecimento está em torno de 10%, 11%, os idosos como fração da população. E nós já estamos com o sistema no limite. Golfadas de 40 bilhões, o déficit aumenta a 40 bilhões a cada ano, o que é absolutamente insustentável. Nós lançamos não só um sistema previdenciário que corrige, ele precisa de potência fiscal, e aí quando eu digo que nós precisamos de pelo menos 1 trilhão, é a responsabilidade com as futuras gerações. Se fizermos menos de 1 trilhão, não tem problema, nós estamos sacando contra nossos filhos e netos. Considerada pela equipe econômica do governo como medida prioritária para a recuperação das contas públicas, a nova Previdência é um fator importante para desonerar os estados. Estimativas do Ministério da Economia apontam que no final de 2017, a Previdência Pública da União, estados e municípios estava no vermelho em mais de 7 trilhões de reais. Se a proposta da reforma for aprovada, o governo pretende economizar 1 trilhão de reais em 10 anos. No Senado, o ministro Paulo Guedes defendeu uma agenda econômica positiva para os próximos meses, como o Pacto Federativo com uma distribuição maior de recursos para os entes da federação. Nós deveríamos examinar a conveniência, aí é uma coisa que a classe política que tem que assumir esse protagonismo, de mandar o Pacto Federativo para o Senado. Porque trata-se de redesenhar, não é só salvar esse ano as finanças de estados, municípios e da União. Trata-se de redesenhar as finanças públicas no Brasil, corrigindo esse mal sistêmico que vem do modelo econômico, com esses recursos centralizados excessivamente no governo federal, atribuições, recursos, tudo no governo federal. Paulo Guedes também comentou sobre o fim da Lei Candir, legislação que beneficia o setor produtivo com descontos no ICMS, o imposto dos estados em operações relativas à circulação de mercadorias e serviços. Ele defendeu um imposto único compartilhado com os estados.
Nós vamos compartilhar e vamos simplificar os impostos. Então vai existir o imposto único federal compartilhado com estados e municípios. Então essas provisões nós estamos fazendo, esse plano do Valderi vai garantir que tanto a Lei Candir quanto o Fundo de Exportações, não haja mais conversa sobre isso. Ele vai provar que linha por linha, ano por ano, estado por estado, vai haver ganho para todo mundo. O ministro disse que em até um mês o governo vai apresentar um plano de equilíbrio financeiro para os estados. O programa vai contar com 10 bilhões de reais do orçamento da União. Nós estamos lançando um programa que nós chamamos de Plano ou Programa de Equilíbrio Financeiro. Já separamos no orçamento monetário 10 bilhões, mas eu acho que nós vamos conseguir aumentar isso, dependendo justamente se a reforma da Previdência passa, se nós começamos a avançar nessa direção, vai se abrir naturalmente uma folga fiscal e nós podemos aumentar isso. Tá aí. E atenção, o deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas, acaba de ser escolhido relator da proposta de emenda à Constituição, PEC, da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. O ministro Paulo Guedes deveria ter ido essa semana à Câmara exatamente para também comentar e explicar a proposta da reforma da Previdência, mas cancelou a ida exatamente porque o relator ainda não estava escolhido. Então, deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas, é o relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal no tocante à reforma da Previdência. E outra polêmica do momento, outra preocupação que gerou, inclusive, atrito entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Limitação do orçamento, pelo menos da utilização do orçamento do governo federal. A PEC que acabou sendo alterada. Vamos a Brasília, você confere. O projeto que regulamenta a Lei Candir está pronto para ser votado na Câmara. Aprovada em 1996 para isentar do pagamento de ICMS as exportações de produtos e serviços, a lei previa uma compensação para estados e municípios do governo federal por essa perda de arrecadação, mas o valor nunca foi regulamentado. Os estados que são exportadores acabam ficando no prejuízo. Essa desoneração ela é muito nociva para diversas regiões do país. E nós precisamos resolver isso. O texto de relatoria do deputado José Priante, do MDB, determina que a União mande 39 bilhões de reais anualmente para ressarcir as perdas. A retomada do debate sobre o repasse da Lei Candir tomou fôlego depois da aprovação da proposta de emenda à Constituição que diminui o poder do governo sobre o orçamento federal, o que foi considerado uma pauta-bomba para o Executivo. O projeto torna obrigatório o pagamento de despesas que hoje podem ser adiadas pela União, como emendas de bancadas estaduais. A PEC estava parada desde novembro de 2015 e teve apoio, inclusive, do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Foi uma definição partidária. Eu, particularmente, não concordo, por isso não votei. É uma questão pessoal. É uma questão daí da minha responsabilidade como parlamentar. A PEC do orçamento seguiu para o Senado. A rápida aprovação na Câmara foi considerada uma demonstração de força do Legislativo. Nos últimos dias, parlamentares reclamaram da falta de articulação do Planalto. O governo precisa perceber que ele não pode subestimar o Congresso e que esta confusão que ele tenta criar enquanto governo, politicamente, de que existe a velha e a nova política, ela tem que acabar. O clima entre Congresso e Planalto segue tenso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rebateu a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que estaria abalado por questões pessoais. Abalado estão os brasileiros que estão esperando desde 1º de janeiro que o governo comece a funcionar. E o presidente, brincando de presidir o Brasil. Eu acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira. Está na hora dele sentar na cadeira dele, do parlamento sentar aqui e a gente em conjunto, resolver os problemas do Brasil. Agora à noite, em São Paulo, Jair Bolsonaro respondeu. Olha, se foi isso mesmo que ele falou, eu lamento. Isso não é uma palavra de uma pessoa que conduz uma casa. É muita responsabilidade. Brincar, vocês sabem, se alguém quiser que eu faça o que os presidentes eleitores fizeram, eu não vou fazer.
Bem, agora há pouco, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara Federal, afirmou que o bate-boca via imprensa com o presidente Bolsonaro é coisa do passado. Será mesmo? Vamos aguardar. Ministério Público do Estado de São Paulo mantém inscrição aberta para preenchimento de 80 vagas na função de promotor de justiça substituto. Para se candidatar, atenção, é preciso ter formação em direito, ter exercido a atividade jurídica por no mínimo 3 anos. Também é preciso estar quite com o serviço militar e ainda outra informação importante, essa é muito importante. A remuneração é de R$25 mil, remuneração inicial, e os ganhos podem chegar a até 30 mil com a progressão da carreira. Atenção, para se inscrever via internet, entrar na página eletrônica do Ministério Público do Estado de São Paulo até 21 horas do próximo dia 25 de abril, até 21 horas do próximo dia 25 de abril, observando-se o horário oficial, é claro, do Estado de São Paulo. Nessa etapa, a taxa de inscrição é de R$280. Bem, o setor supermercadista também é o termômetro da economia do país. Quando a economia está bem, as vendas disparam. Quando não está, é claro, as vendas ficam estagnadas. No momento, as vendas têm crescido de 2% a 5%. Diante do contexto da economia, esse índice é considerado positivo. E também a Associação Paulista de Supermercados vai utilizar a tecnologia da sua tradicional mega exposição da área. Inclusive, em Marília, nesta quinta-feira, o presidente estadual da APAS falou sobre o tema. Confira, APAS, Associação Paulista de Supermercados, na era da tecnologia plena. Hoje é que nós fizemos o lançamento da nossa APAS Show 2019. É um evento onde congrega toda a cadeia produtiva, um evento muito importante para o supermercado, fornecedores, e que evidentemente acaba levando benefício para o consumidor, que é o nosso objetivo final. Lançamos aqui o nosso tema para 2019, um tema bastante intrigante, às vezes até impacta um pouco no início, né? Foi muito discutido, mas nós não temos dúvida, né? Que estamos falando do momento de tecnologia que a sociedade, todas as empresas passam, e isso não é diferente do nosso setor. Então, o Hackeando o Supermercado é o que vai permear toda a nossa feira de 2019, e vocês podem ter certeza, tudo que está sendo feito, tudo voltado, colocando tecnologia, levando essa formação, esse conhecimento para o nosso associado. Esse é o objetivo da APAS Show 2019. Fui eleito como presidente da APAS na Assembleia no mês passado. A partir de 1º de setembro tomo posse, efetivamente me dedicando para a APAS. Um mandato de 2 anos, é uma coisa que eu sempre ressalto a importância disso na APAS, essa renovação nossa. Eu fui eleito por 2 anos, posso ser reeleito por mais 2 anos, mas é um limite no máximo de 4 anos por 2 mandatos. Isso para a APAS é uma importância muito grande. Nós entendemos que as demais associações, entidades deveriam privilegiar esse tipo de alternância de poder. Nós entendemos que a alternância ela traz um vigor para a representatividade do setor. Meus 2 anos, tenho uma equipe muito competente, são os empresários do setor que vão estar trabalhando comigo. Evidentemente, como eleito, já elegi minha equipe, dando destaque para o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. Vamos continuar fazendo o trabalho que a APAS sempre fez, representando o associado, nos relacionando com o fornecedor, sempre buscando o benefício do consumidor, ou seja, há uma continuidade. Mas todo mundo que chega sempre coloca coisas novas. Eu vou destacar de início aqui, foi desenvolvido um projeto de governança pela APAS, um projeto liderado pelo nosso presidente Pedro Celso durante 2 anos. Esse projeto se inicia agora no meu mandato.
Ele traz um primeiro benefício, uma estruturação de governança, de segurança para as estruturas da APAS, que isso é um benefício, evidentemente, para o consumidor, para que nós podemos perpetuar e dar uma cada vez melhor, cada vez mais representativa a nossa entidade. Então, a governança é a grande batalha nossa agora de implementar e dar continuidade disso. E ela está calcada em 3 pilares, que é representar, desenvolver e trabalhar na regulação do setor. Ou seja, são os 3 pilares principais da minha gestão nesses próximos 2 anos. Tá aí, a tecnologia. APAS Show, a grande feira do setor supermercadista, vai acontecer em São Paulo entre os dias 6 e 9 de maio. É um setor fundamental porque é o termômetro da economia. Quando a economia está bem, população empregada, com salário, as compras disparam e, é claro, a qualidade de vida melhora. Daqui a pouco, Prefeitura antecipa para esta sexta-feira novo debate sobre a questão salarial. Endometriose, o alerta às mulheres desse mês de março. Já, já.